Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre um tema que eu já abordei no, em áudio, em formato de áudio, e agora eu vim falar um pouco com vocês aqui em vídeo, né? Que é as crenças que nos impedem de realmente avançar e começar a aprender um novo idioma. Principalmente relacionada àquelas pessoas que acreditam que não nasceram para aprender idiomas, então que aprender idiomas não é para elas, ou que tem que ter algum dom e talento. Vamos falar um pouco disso aqui hoje. Fica comigo e depois da vinheta a gente conversa. Então, gente, os temas que geralmente aparecem em aula com alunos que tendem a achar que tem algum tipo de problema para aprender o idioma. Eu ouço muito que, não, eu não vou aprender inglês, espanhol, isso é coisa para criança, vou deixar para os meus filhos, já passei da idade, já ouviram isso? Já passei da idade e não vou aprender. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é, eu tenho um projeto de vida com essa língua? Se eu tiver, eu tô na idade, né? Se eu quero esse idioma para poder viajar e conhecer pessoas pelo mundo, eu tô na idade, né? Porque não é só criança que precisa aprender. Quando a gente vê no sentido muito de mercado, né? Que a criança tem que aprender para que tá qualificada para o mercado. Mas os outros sentidos que aprender um idioma tem, todo mundo em qualquer idade pode aprender. Eu tenho alunos de 70 anos, alunos de 65 anos que estão começando o idioma, outros que estão aprimorando o idioma, porque vem no idioma uma prática para conhecer o mundo e viver mais a sua própria vida, né? Explorar o seu ser. Então vale muitíssimo a pena se livrar dessa crença e embarcar na aprendizagem do idioma. Tudo bem? Vamos lá então para o próximo. Outro ponto muito importante, que é uma crença que a gente tem, isso acontece demais, gente. Toda semana eu ouço alguém dizendo que, eu quero muito morar em outro país porque assim eu vou de fato aprender a língua. Gente, o que eu mais vejo é gente voltando do país e voltando e me procurando para fazer o curso para poder de fato desenvolver as habilidades que precisa no dia a dia do trabalho, ou mesmo para fazer leituras e a redação, né, a pronúncia, poder ouvir melhor, sobretudo ouvir melhor os clientes, as pessoas com quem tem contato, né, ou às vezes até uma interação no dia a dia, né, num restaurante, conseguir chamar alguém numa videochamada. Então, são essas habilidades que a gente acredita que elas vão ser trabalhadas no intercâmbio. O intercâmbio, eu sugiro, sempre recomendo um intercâmbio para aquelas pessoas que querem ampliar o seu repertório cultural. Então, falo muito pouco o idioma, quero melhorar o meu inglês, ou o meu francês, espanhol. Então, vai passar um tempo num desses países, né, para aprender, desenvolver esse idioma. Sim, vai ajudar. Só que só se aprende estudando, né, gente? Só o trabalho duro, o dia a dia, que vai de fato desenvolver a língua. Então, para ampliar o repertório cultural, sim, faça o seu intercâmbio, vai se fazer muito bem para sua vida, né? Já fiz alguns, então vale muito a pena. Mas se for só para aprender o idioma, pode começar de casa mesmo, tudo bem? Outra coisa que eu costumo ouvir muito, né? É assim, nossa, mas Vanessa, para aprender o idioma eu tenho que ter nascido com isso, que isso é um dom, né? Tem gente que nasceu para falar idiomas. Gente, quase todo mundo que eu conheço que fala idiomas estuda bastante, muitos anos, tem uma fase de maior dedicação e depois tem uma fase de manutenção desse idioma. É só isso, né? Então é estudo, sim, constante por um período curto de tempo, depois que você desenvolve as habilidades centrais, né? Consegue falar, entender razoavelmente bem, mantém um trabalho de manutenção desse idioma, mas não que seja algo como nasceu com isso, as pessoas tiveram que desenvolver, porque a partir do esforço. A nossa sociedade tem uma certa limitação em entender que para a gente chegar na excelência ou mesmo chegar num nível bom, né, ou muito bom de uma habilidade, a gente tem que ter nascido com um dom para aquilo.
E a habilidade bem executada nada mais é do que o esforço, né? Colocado em prática ali todos os dias, e dedicação e aproximação com o idioma. Isso é basicamente o que a gente precisa fazer para aprender bem o idioma. E outra questão interessantíssima, né? Porque a maioria, é muito interessante o movimento que acontece, que muitos alunos chegam até mim por causa da língua inglesa e depois acabam se interessando por outros idiomas, né, com os quais eu também trabalho. Mas é interessantíssimo porque a gente tende a achar que o mundo só fala a nossa língua e o inglês. Tem outras línguas também pra gente aprender, gente. Tem um movimento muito bom vindo aí, que é o multilinguismo, né? Pra gente que é brasileiro é complicado porque a gente é monolíngue, né? Só fala português. O país tem várias outras línguas, tem línguas indígenas, a gente tem toda a América que é falante de espanhol, mas a gente simplesmente não desenvolve essas habilidades, né? A gente considera que entende e tudo bem, mas é muito importante desenvolver não só o movimento que eu estou vendo com os meus alunos é que muitos deles que falam inglês atualmente estão precisando também trabalhar a língua espanhola. A língua espanhola é uma língua em grande expansão, né? Mais de meio bilhão de pessoas, né? Mais de 500 milhões de pessoas que falam espanhol. Então, de língua nativa, isso sem contar os que aprendem, né? Então, os apaixonados por idiomas, né? Como os apaixonados por espanhol. É uma língua que a gente tem que colocar no norte também como estudos. Então, também no sentido mercadológico, para o mercado, mas não só, né? Para quem é brasileiro é importante desenvolver esse idioma porque tem muitos aspectos próximos, o que pode ajudar a gente a fazer um melhor trabalho, né? A gente pode desempenhar melhor nosso trabalho, respeitar também as outras pessoas por causa dos idiomas que a gente fala, né? Conseguir interagir mais com as pessoas, entender melhor o ponto de vista por causa dos idiomas que a gente pode falar, né? Se comunicar. Outro ponto interessante é que tem muita gente que fala da pronúncia, que o inglês falado é muito rápido e não entende, porque o escrito é muito mais simples de entender, mas inglês é uma língua viva, né? Tá nas músicas, tá nos filmes, nas séries que a gente ouve, nas negociações, né? O tempo inteiro na propaganda, mas tá aí, então não dá para ser só uma língua escrita, ela é viva. Então a gente precisa saber desenvolver as habilidades fonéticas, né? Os sons produzidos em língua inglesa. Mas nada mais é que isso, a gente precisa treinar os nossos ouvidos, é preciso treinar todo o nosso aparelho fonador, né? É preciso treinar todo o nosso aparelho de produção de sons para que a gente consiga, de fato, entender também as pessoas. Mas o que falta é um trabalho de aprender a ouvir o idioma. E isso se aprende, é uma técnica. Então, aos poucos vocês vão vendo aqui no canal dicas para vocês desenvolver essas habilidades e verem que a língua falada nada mais é do que desenvolver técnicas para isso. Algumas pessoas vão conseguir perceber esses sons com um pouco menos de esforço e outras mais. Para essas que precisam de mais esforço, há técnicas para desenvolver. E outro ponto que a gente precisa comentar também é que a gente pode pensar, aprender o idioma vão ser muitos anos, então não vou perder meu tempo com isso, não é? Na verdade não, na verdade você precisa de um projeto. Então, o que você quer fazer com a língua que você está aprendendo, certo? Porque acontece assim, você sabe tratar de todos os assuntos em língua portuguesa? Qualquer assunto que for abordado em língua portuguesa você domina? Não, não é? Seja honesto. Para e pensa. E você sabe falar de astrofísica? Não sabe, né? Você sabe falar sobre neurociência altamente especializada? Não sabe, né? Você sabe os nomes dos peixes que os pescadores do litoral de São Paulo, ali na região de Ubatuba, utilizam para falar dos peixes? Falar do mar? Também não, né? Então, esse é o tipo de ideia que a gente precisa ter em mente. A gente não precisa de muitos anos para aprender o que envolve a língua de maneira básica. A gente precisa saber quais são os ambientes que a gente vai entrar em contato e trabalhar a partir daí de pequenos projetos. Eu quero participar em reuniões, eu preciso trabalhar esse inglês, né? Eu preciso atender os clientes
tirar dúvida de clientes sobre o meu produto, é esse espanhol, né, o idioma que for que você esteja aprendendo, tem que ser desenvolvido. Então, é nesse aspecto que a gente tem que desenvolver o idioma, dentro de pequenos projetos. O que eu quero fazer? Eu vou fazer uma viagem internacional e preciso passar na alfândega. É esse vocabulário, esses sons, essas conversas que a gente precisa praticar. É dessa maneira que você, aos poucos, vai percebendo que você não vai precisar de muito tempo para aprender o idioma, você vai precisar de projetos, estudo focado com objetivo e dedicação. Tudo bem? Esses foram alguns dos temas que eu trouxe para vocês hoje, para a gente começar a se livrar dessas crenças que somente nos limitam, né? Elas não nos impulsionam. É um exercício, né, contínuo, então, de prática e rotina de estudos que ajudam a gente a alcançar os nossos objetivos. Então, me diz, você tem alguma dessas crenças? Tem alguma que eu não citei aqui? Conta aí para mim. Até mais. Tchau, tchau.